Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar grande debate nesse domingão aqui do Aqui é Santarém, para todo o Brasil, direto de Brasília, aqui do Olho do Furacão. São exatamente 16 horas, 1 minuto. Quero agradecer a todos que já estão entrando, esmagando no like. Esse é o canal do povão. Aqui você tem a verdade sem frescura, uma verdade nua, crua, mas também uma verdade que te informa. E hoje nós temos os nossos convidados aqui, o Gustavo Conde e Leonardo Stoppa. E eu já estou com o Gustavo Conde. Boa tarde, Conde, tudo bem? Boa tarde, querido Aqui é Santarém, saudações democráticas ao seu maravilhoso canal. Eu fui informado, viu, Aquias, que o seu canal tem o público mais inteligente dos canais progressistas, porque é um público trabalhador. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Fazia tempo que eu queria conversar contigo e agradeço o convite. Estamos aqui para falar o que der, o que rolar, a gente vai comentar hoje aqui. Aqui no meu canal tem alguns burros, só que todos os burros são visitantes bolsominions. Todos é gado, né? Só inteligente quem assiste. Agora o gado não. Como que eu posso chamar bolsonarista de gente inteligente? Não dá. Então tem que. Não tem os 15% que o Datafolha disse? Rapaz, o que tem de gado por aqui? A gente canta música, dá sal pro gado, capim, essas coisas todas. Já libertamos muita pessoa do Covid-17, viu, Conde? Do Covid-17. Já libertamos, né? Inclusive, tem bolsominho fã meu. Acredita nisso? Parabéns. É assim que tem que tratar. Quer dizer que é com um grau digamos, ironia e reverência, mas também de humanidade. Vão trazer essas pessoas de volta para a vida, né? Hay que ser duro, sem perder a ternura. Vamos lá, eu quero agradecer a todos. Manu, coloca a mensagem do povo para a gente ler aqui no início, porque a gente tem a participação do povo. Tem gente que manda superchat, tem gente que não manda superchat, nem todo mundo tem cartão de crédito, nem todo mundo tem dinheiro para mandar. Então, o que a gente faz? A gente lê também das pessoas que não mandam superchat. É claro que a gente quer que as pessoas ajudem aqui o canal. E eu falo sempre para o Joaquim de Carvalho, que ele participa aqui dia de segunda comigo, e eu dia de quarta lá no DCM. Eu digo para ele o seguinte, que eu, para pedir, sou uma lástima. Não dava para ser pastor da Igreja Universal nem a pau. Eu ia ficar pobre. Mas aí alguém diz, não, aqui, eu sei quem não chora não mama. Enfim. Somos dois. Lucy Costa diz, que coisa mais linda. Boa tarde, professor Aquias e Conde. A Luciana Novaes diz que surpresa boa, o Condão e o Stoppa. Muito bom, Aquias. Vamos lá. Cláudia Truffer Garcia. Para você, Conde, coraçãozinho. Olha o coraçãozinho do Conde, que beleza. Meu coração é vermelho, de vermelho vive o coração. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Vamos entrando, esmagando no like. Convida o seu esposo, sua esposa, sua vizinha, sua paquera, sua ex. Amante não pode. Tá bom? Convida todo mundo para participar, curumins e cunhantães, para participar do Critica Brasil. Vamos lá, mais, Manu. Donina Eunice Campos. Conde, manda o coraçãozinho também. Valdinês Bispo, boa noite, meninos. Valdinês está falando da Suíça, né? Da Suíça, parle français. Da onde está o dinheiro do Serra? O dinheiro está perto do dinheiro do Zé Serra, né? Olha aí, ó, pertinho do dinheiro do José Serra. Vamos repartir, manda o superchat lá do Serra. A Iva diz, boa tarde, família Critica Brasil. Só 0,2% do dinheiro do Serra já fazia a gente rico. Não é? Pois é. Lúcia Rocha diz, boa tarde a todos do canal Critica Brasil e toda a sua equipe. Tá bom, Manu? Vamos agora direto ao ponto, que é sobre a questão das mentiras. Ô, Conde, mas vamos começar aqui do começo, né? Vamos por parte, vamos meio que Elise Matsunaga. É por partes. Então, a questão é a seguinte. Mentira. A gente sabe que mentira tem perna curta, mas a mentira também alcança muita gente, atinge muita gente e entra no âmago do ser. Esse governo é praticamente a mentira. É um governo baseado na mentira desde o princípio, desde que se formou até agora. Sem mentira, não dá para viver. Como você vê essa situação da mentira sendo usada tanto pelo Bolsonaro, pelos filhos dele, pelo governo? É com você agora, Conde.
Querido Aquis, que pique maravilhoso, parabéns, viu? Que maravilha participar desse programa com você aqui. O público vai nessa onda também e a gente precisa desse afeto, dessa reverência para poder realmente ler, fazer a leitura do Bolsonaro, da situação política do Brasil, da pandemia, tudo isso. Então, muito feliz realmente de estar aqui interagindo com você. Eu queria falar um pouquinho dessa coisa da mentira e da verdade, dessa dicotomia, dessa bipolaridade desse momento do Brasil e do mundo. Primeira coisa é que a mentira ela tem um apelo forte, né? A ficção, né? É o drama. Isso tem. A gente sabe que na internet os efeitos virais são muito mais presentes nos enunciados que são blefes, que são mentiras, porque é divertido, é gostoso você compartilhar esse tipo de coisa e tudo mais. Então tem um apelo, que é um apelo quase que estrutural do ser humano por isso, na brincadeira. Só que a brincadeira passa, quando entra no mundo da política, passa a ser uma coisa séria, uma coisa deletéria, uma coisa destruidora, né? A mentira. Eu queria fazer um pequeno preâmbulo conceitual sobre mentira e verdade. Tem o paradoxo do mentiroso aqui, que é uma espécie de teaser, uma coisa postulada pela filosofia grega, 600 anos antes de Cristo. E aí é muito curioso a gente saber, porque ele traz essa dimensão da mentira, quer dizer, uma dimensão que é muito estrutural do ser humano, né? Do mundo simbólico. Se o sujeito diz minto, se ele tiver, de fato, se ele estiver dizendo a verdade, ele está mentindo. Se ele diz assim, eu minto, se ele estiver dizendo a verdade, ele está mentindo. Portanto, ele não é mentiroso. E aí você tem o paradoxo do mentiroso. É como você pegar dois espelhos, colocar um na frente do outro, e você vai ver o reflexo até o infinito. Então, a linguagem tem essa complexidade, né? O enunciado. Como eu sou linguista, eu venho dessa escola, então eu sempre tento desconstruir essas questões que são digamos, postas pela história e que não são verdades absolutas. Nós temos também verdades que são que têm temporalidades diferentes. Você tem a mentira do dia a dia, que todo mundo produz, né, no dia a dia, e você tem a mentira histórica, né, a mentira que dura no tempo. Por exemplo, nós estamos nesse momento com várias verdades aparecendo. A Lava Jato, que foi uma mentira, e o discurso do Lula, que pagou 580 dias por uma prisão política que foi fraudulenta e mentirosa. Então, essas verdades demoram para aparecer. No caso do Bolsonaro, a gente tem tudo isso junto, né? Tudo isso junto. E todos os enunciados dele com relação à Covid, com relação à proposta de governo. Agora, tem um detalhe importante aqui para o seu público aqui também. E aí eu finalizo essa primeira parte. O Bolsonaro, por ele mentir tanto, por ele basear toda a sua atividade política no blefe, na mentira e no acirramento, né, no atiçamento através desses enunciados, primeira coisa, ele casou muito bem com a estratégia do Steve Bannon, e por isso que o casamento é perfeito até aqui, e deu certo, e o gabinete do ódio funcionou perfeitamente com eles, e continua funcionando, mas ele passa uma certa, digamos, humanização. Assim, o sujeito mente, ele fala besteira mesmo, né? Ele não está nem aí, ele afronta, político é tudo safado, entra nessa ciranda histórica brasileira de percepção da política, de criminalização da política, e ele acaba sendo aceito. Agora o castelo está desmoronando, e acho que é agora que a gente vai falar dessas mentiras pontuais e tal, que ele fez, que ele continua fazendo agora um pouco mais silenciado, para a gente ver até que ponto vai chegar essa estratégia aí de usar a mentira para ascender politicamente. Ô Conde, eu fiquei assim meio que desconcertado com a situação do Decotelli, que por causa da mentira que tinha lá no seu currículo, eu até falei o seguinte, olha, quem nunca contou uma mentirinha no currículo, que atire a primeira pedra. Agora, a situação dele, ou de todos que entram no governo Bolsonaro, não é uma mentirinha do tipo assim, olha, eu vou dizer que um rapaz, eu, por exemplo, quando eu comecei a colocar meu currículo para emprego, tinha 18 anos, 19 anos, ia lá um inglês que eu nem tinha feito. Eu acho que todo mundo já fez isso um dia, colocar um inglês que nunca fez, um curso de digitação, enfim. Agora, uma coisa é você
ser um ministro, ter 60 anos, ter 50 anos, e ainda se valer daquelas mesmas coisas que a gente faz quando é jovem, que a gente faz normalmente quando a gente está querendo se aparecer para alguém, dizendo que a gente tem uma casa bonita e não tem, dizendo que a gente tem um carro, batendo uma foto ali. Ou seja, parece que o Bolsonaro e as pessoas não têm vergonha da mentira. Eles mentem como se nunca fossem ser descobertos. Então, a coisa que eu te pergunto é, como é que o brasileiro hoje, principalmente aquele que apoia Bolsonaro, deixa passar essas coisas, como se ele fosse uma pessoa do bem, mas mentira tá bom. Principalmente algumas mentiras que a gente sabe que fere, que machuca, que desvirtua. Como é que o brasileiro aceita tanta mentira, sabendo depois que é mentira? Eu li até uma pesquisa feita na Inglaterra que dizia que a maioria das pessoas hoje, elas não passam informações fake, não é que elas são inocentes que estão compartilhando, é que elas concordam com aquilo. Por exemplo, eu não gosto do Aqui é Santarém, e estou vendo uma mentira, mas que desfavorece ele, que fala mal dele, eu vou compartilhar, não estou nem aí. Como é que você vê esse fenômeno? Olha, é muito complexo aqui, o mundo mudou, né? A massificação da interação social via redes sociais digitais, ela modifica a própria estrutura da linguagem humana. Então, a gente está diante, e não tem volta mais, não tem volta. Então, por exemplo, para analisar essa questão que você colocou com muita precisão aí do Decotelli, das fraudes no currículo, de uma certa maneira, um pretenso candidato a ministro que frauda o próprio currículo, e isso fica exposto, para um segmento que, se ele fosse de esquerda, olha o Estopa chegando aí, grande Leonardo Estopa, maravilha. Boa tarde, pessoal, desculpa a demora. Vou dar o Léo antes, então, aqui. Fala, Léo. Tudo jóia, Conde, tudo jóia, Aquias. Mas continua... Boa tarde, Léo Estopa. Tudo bem? Já foi resolvido o problema? Já, não deu tempo de tirar as colas de cano da mão, não. Tá tudo aqui ainda, mas deu para ligar a água. Isso aí já é assim, uma vitória. Eu estava conversando aqui com o Conde, eu estava perguntando para ele, Léo, sobre a situação dessas mentiras e que o povo, principalmente aquele que votou no Bolsonaro, parece que se acostumou com aquilo. O Bolsonaro fala mentiras e é do tipo, ele mente, mas ele é legal, eu gosto dele. As pessoas que acreditam nele. Quando a gente via normalmente na política, quem fala... O político a gente já crê que é corrupto, né? Essa é a visão que muita gente tem. Agora, o Bolsonaro, ele mente e as pessoas acham que ele ainda é honesto. As pessoas não, a gente sabe que é uma minoria que acredita nisso. Mas aí a pergunta foi direcionada ao Conde, que é da seguinte maneira: como ele vê esse fenômeno da mentira toda envolvendo o Bolsonaro e ainda assim a aceitação do público quanto a isso? E aí eu queria que ele completasse. Deixa eu só completar, então, porque tinha que saudar aqui a chegada do Estopa, evidentemente, queridíssimo, saudade de você, viu, Estopa? E eu queria, enfim, concluindo, né, a questão do Decotelli e essa questão, por exemplo, é um governo de direita. Se fosse de esquerda, a tradução é completamente outra. Esse é o detalhe que confunde a cabeça de muita gente no Brasil. Quando você tem um governo de esquerda, a cobrança... Eu fiz um artigo justamente sobre isso, quer dizer, quando caiu aquele avião da Gol, 154 mortes. A imprensa brasileira ficou falando um ano daquele acidente, culpabilizando o PT. 154 mortes. Hoje nós temos 8 vezes mais de mortes por dia, por negligência de um governo federal claríssima para todo mundo, e você tem a naturalização desse processo. Por quê? Em parte porque um é de direita e o outro é de esquerda. O discurso oficial, o mercado financeiro que está por trás da imprensa tradicional no mundo todo, e sobretudo no Brasil, ele faz vista grossa. Por exemplo, José Serra saiu do noticiário. Não está mais no noticiário. Foi apagado. Quer dizer, uma operação da Lava Jato estoura o bunker do Serra, bloqueia 40 milhões na Suíça, que é só uma parte do dinheiro que foi desviado do Rodoanel, e você não tem mais notícia do José Serra hoje. E assim, só para complementar, é complexo. Então, quando você tem o Decotelli fraudando o currículo, o Ricardo Salles, a Damaris Alves, dizendo que o mestrado dela foi Deus que deu o mestrado para ela, você tem também uma parcela da população que se identifica com isso. Lamentavelmente, porque a gente não pode dizer que o povo brasileiro é santo.
né? A gente tem de entender um pouco essas características, que não são exclusividade também do brasileiro. Então, você tem efeitos de aproximação, você tem efeitos de repulsa, e os efeitos de repulsa são justamente no segmento mais crítico aqui, esse aqui, o programa tem até a crítica no nome, né? Critica Brasil, porque se você tem espírito crítico e se você tem essa consciência, a humildade de saber que você tem os seus defeitos, que você pode incorrer em erros, e para isso que existem leis no país, para isso que existe a Constituição, para isso que existem certos organismos de controle, você vai ruborizar com esse tipo de coisa. Outras pessoas vão falar assim, não, tá certo, todo mundo faz isso mesmo para se dar bem, enfim, agora o Decotelli foi descartado, o Feder também foi descartado, porque ele também frauda essas coisas, e o próximo vai ser também. Ok, eu vou ler algumas mensagens aqui, viu, Léo e Conde? O Modão de Viola diz, grande Conde na live do Aqui é Santarém. Hoje esse trio vai arrebentar a boca do balão, vai arrebentar mesmo, vai arrebentar a boca do sapato. Lúcia Rocha manda um super stick para nós. Obrigado, Lúcia. Beijo para você, minha amiga querida. Inês Santos, o trio maravilhoso dos canais progressistas, a Inês foi quem fez esse contato com o Conde. Eu quero agradecer a Inês, que faz parte da equipe Critica Brasil, que nos aproximou. Obrigado, viu, Inês? O Pedro Pérez diz, Conde e Léo, excelentes personagens do campo progressista, ao vivo. Vamos lá, Léo, essa situação das mentiras do governo Bolsonaro, eu estava conversando aqui em off com o Conde e perguntando para ele que no final a gente vai fazer o top 5 das mentiras do Bolsonaro. E a gente estava ali vendo que é tanta mentira que a gente fica difícil escolher. Mas essa situação da mentira no dia a dia ou no governo, não é perigoso as pessoas banalizarem essa questão da mentira, principalmente a mentira do maior cargo político do Brasil, que é do presidente da República? Bom, eu queria, antes, obviamente, eu queria agradecer muitas pessoas que estão mandando mensagens de carinho aqui. Queria agradecer o convite e queria parabenizar o Conde, que tem trabalhado de uma forma muito plena essa parte da comunicação, que é exatamente onde, me desculpem eu ter que falar isso, a esquerda toma muita chibatada. O detalhe não é banalizar a mentira, o detalhe é ouvir uma mentira que você gostaria que fosse verdade. Olha, tem alguém aqui que fica triste sabendo que é feio, mas a mãe fala que ele é bonito? Parece estranho, né? Parece que eu coloquei de uma forma muito estranha, mas é mais ou menos assim. A pessoa sabe que ela é feia. Ela sabe que ela é feia. Mas na hora que chega um tio, a mãe fala, olha como é que ele é bonitinho. É lógico que ele vai ficar feliz. Então, o que acontece com a estratégia de comunicação que nós não podemos imaginar que é simplesmente mau caratismo, é uma estratégia muito bem desenhada por excelentes profissionais. O que acontece com essa estratégia de comunicação, que é a mesma do Trump, que é essa utilizada pelo grupo do Bolsonaro no Brasil, e que começou a ser aplicada no Brasil com o aecismo em 2013, é que essa estratégia visa falar para o interlocutor aquela mentira que ele gostaria que fosse verdade. Então ele luta por aquela mentira sabendo que é mentira, porque ele gostaria muito que fosse verdade. Então, duas coisas foram trabalhadas, né? As duas principais coisas que foram trabalhadas: o antipetismo, né? Junto com o antipetismo, o sentimento de inveja daqueles que se enriqueceram. A estratégia do aecismo foi a seguinte: todas as pessoas do PT eram pobres igual você, ficaram milionárias, tem jatinho, tem Ferrari de ouro, etc. Essa foi a primeira estratégia, aguçar o ódio através do sentimento de inveja. Isso é uma coisa que desde criança a gente conhece, né? Ah lá, o seu priminho tirou nota melhor que a sua. Ah lá, o seu irmão sabe fazer isso, você não sabe. Está na gênio humana. Então, primeiro, utilizaram essa estratégia de aguçar o ódio através da inveja. Ah lá, tá vendo? A filha da Dilma é dona das lojas Avan. E o que você conseguiu com o governo dela? Nada. A filha dela é dona das lojas Avan. Após aguçar o ódio das pessoas e fazer com que essas pessoas começassem a odiar realmente o PT, com essa ideia de que todo o patrimônio da humanidade é do filho do Lula e da filha da Dilma,
entrou a outra estratégia, que é dar subsídio para aquele que tem ódio, atacar e jogar pedras. Olha, veja bem como que isso é uma coisa extremamente estratégica. Um colega meu falou comigo que brigou com o pai dele porque o pai dele estava compartilhando coisas idiotas. E o pai dele é farmacêutico, tem mestrado, ou seja, é um pesquisador. Aí esse colega meu, Marcelo, virou para o pai dele e falou: pai, tudo bem um analfabeto compartilhar uma coisa dessa, mas o senhor, para ter o título que tem, o senhor teve que aprender pesquisa científica, você teve que entender como é que você checa fatos, como é que você tem coragem de compartilhar uma coisa dessa, que você está vendo que é tecnicamente impossível. Aí eles brigaram, mas o pai dele não explicou. Por quê? Porque a estratégia de comunicação do grupo que começou no Aécio, na verdade, são estratégias desenvolvidas lá nos Estados Unidos por supercérebros da comunicação. A estratégia consiste em falar mentira, que ainda que você saiba que ela é mentira, ela te dá um prazer tão grande que você vai querer replicar. Meu filho, como você é bonito. Ah, minha mãe falou que eu sou bonito. Você sabe que você é feio, mas você quer replicar essa mentira. Então, onde está o erro? Né? Onde está o nosso erro? O nosso erro eu vou fazer uma comparação aqui, que eu converso muito com o Léo Atucci. Tem gente que acha que eu e o Léo Atucci brigamos, né? Isso é a parte mais conspiratória de tudo isso. Eu converso muito com o Léo Atucci. O Léo mandou para mim o tweet dele sobre a submissão um tweet muito legal que ele fez, né, do governo Bolsonaro comemorando a submissão aos Estados Unidos, comemorando essa nova versão de colônia, de Brasil colônia dos Estados Unidos. Aí eu mandei uma resposta para ele, falei: Léo, veja bem, tudo está de acordo com o frame, que é a linguagem que os linguistas usam, né? O Conde vai entender muito bem, mas traduzindo para uma linguagem popular, é a moldura, é como você entrega o assunto. Nós, do campo progressista, sabemos que a aproximação do Brasil aos Estados Unidos, um presidente brasileiro, um chanceler brasileiro comemorando a independência dos Estados Unidos, significa o Brasil voltando à condição de colônia, o nosso povo voltando a produzir matéria-prima para eles produzirem industrializados. Mas não é esse frame que é entregue para os bolsominions. Não é esse frame que é entregue para o pessoal de direita. Ou seja, não é essa visão. É uma visão bem diferente. É uma visão de que nós, pela primeira vez na história, estamos tendo a oportunidade de nos aproximarmos do primo rico. Então, veja bem, enquanto nós temos consciência que nós estamos em processo de recolonização, tomando tudo enquanto é tipo de chibatada e tentando explicar isso para os bolsominions, ou seja lá qual for a qualificação do pessoal que segue o Bolsonaro, eles tiveram a inteligência de colocar outra visão. Os Estados Unidos não estão recolonizando o Brasil. Muito pelo contrário, os Estados Unidos agora têm um relacionamento tão bom com o Brasil que nós temos o prazer de sermos amigos da maior nação do mundo. Então, está tudo na estratégia de comunicação. O que nós chamamos de fake news, eu preciso admitir que é genialidade da comunicação, apesar de perversa, apesar de suja, apesar de totalmente mau caráter, mas é onde eles ganham. Ou seja, eles sabem jogar. Né? Ok, Léo, eu vou... Muito perfeito, Léo. Eu vou ler algumas mensagens aqui que chegaram. O Demétrio IT diz: e a facada? Verdade ou mentira? A gente vai chegar na facada. Espera lá que a gente vai chegar. Cláudia Truffer Garcia diz: 3 coisas não se escondem por muito tempo: a lua, o sol e a verdade. Buda. Olha, Cláudia Truffer filosofando aí sobre o Buda. O Siddhartha Gautama. Conceição Carneiro diz: o caso Serra atrasado na mídia não seria só para levantar a moral da Lava Jato? Diz a Conceição. Vou passar essa pergunta para o Conde depois. Vamos lá, mais alguma, Manu? Algumas mensagens aqui. Se atrasar, Marilei, se a gente perder alguma mensagem, porque sempre acontece isso quando a gente está no StreamYard, você manda para nós pelo Zap e a gente lê aqui. Essa situação da mentira, ela é engraçada agora, porque o Léo, ele fala coisa engraçada e fala sério, né? Eu não consigo. ele falou sobre... A pessoa sabe que é feia, mas a mãe diz assim: esse meu filho é muito lindo. Eu me lembro que a minha avó, quando ela visitava uma criança,
que ela considerava a criança feinha, ela chegava... E aí, vovó, como é a criança? Ela, uma benigna criança. Quando ela falava benigna criança, podia contar, que ela tinha visto alguma coisa estranha. Mas, enfim, essa situação que você falou, que a pessoa sente prazer com a mentira, é muito interessante, porque você quer ouvir aquilo. E eu posso até retratar aqui, viu, Léo e Conde, às vezes nos canais também, que se dizem, os canais progressistas, tem muito disso, né? Aquele título chamativo, que é uma coisa que o povo de esquerda quer ouvir, mas não é verdade, mas ele quer ouvir, do tipo, acabou, Bolsonaro na cadeia. Aí você vai ver, vai lá, entra, dá tantas mil visualizações para o camarada, e não é verdade. Mas o povo quer isso, e acaba indo nisso, não é? Não seria essa busca por algo que eu quero que isso seja verdade, mas não é, e acaba se metendo nisso, ô Conde? Olha só quantas questões complexas e interessantes vão aparecendo aqui. Eu vou trazer a pergunta do Pilatos, né? Ali na frente de Jesus Cristo, dizendo, afinal, o que é a verdade? Eu tenho de dizer que, por exemplo, conceitos de beleza, né? que são exemplo muito preciso do Estopa, mas eles estão submetidos a um processo histórico. Conceito de beleza não foi sempre o mesmo. Conceito de autoria, conceito sabe, das questões da literatura, da teoria, da filosofia, da centralidade da Terra no universo, né? A questão, as grandes rupturas epistemológicas da humanidade, você pegar Copérnico, pegar Darwin, pegar Marx, Freud. A verdade, ela é porosa nesse sentido. Por isso que eu combato um pouco essa bipolaridade de verdade e mentira. Eu acho que ela é regressiva. Eu acho que a gente já estava começando a superar isso num processo que vinha desde depois da Segunda Guerra, a ONU, você começa a ter pautas mais importantes de inclusão, das minorias começando a aparecer com o seu discurso. Essa questão da derrubada das estátuas, por exemplo. Hoje caiu mais uma estátua do Cristóvão Colombo. Ô, Estopa, o Colombo colocou o ovo em pé e as estátuas do Colombo não ficam em pé, não é engraçado isso? O cara que colocou o ovo em pé, as estátuas dele estão sendo derrubadas. Veja, então eu acho que isso que o Estopa disse também sobre o frame, né? Isso é muito importante. O patamar da comunicação mudou, né? E tem muita gente apegada ao passado. Miseravelmente, nesse campo, o Estopa está certo. Está certo em vários outros, mas sobretudo nesse. Quer dizer, quem está fazendo a operação de comunicação eficiente nesse período é o Bolsonaro, é o gabinete do ódio. Eles conseguem embalar, produzir esse frame e aparecer numa foto. Que eles conseguem duas coisas. Aquela foto de ontem do Bolsonaro com o sul-americano, comemorando com o Ernesto Araújo ali o dia da independência dos Estados Unidos, em Brasília, onde você está aí, aqui a Santa Maria, perto do poder, perto da sujeira brasileira, né? Aquela foto, ela tem o poder, em primeiro lugar, de viralizar pelo absurdo que ela representa para a própria esquerda, mas ao mesmo tempo ela tem o poder de viralizar pelo frame embalado, bonitinho, gostoso, que o Estopa falou, que o gabinete do ódio produz e que o bolsonarismo produz. Estamos perto dos Estados Unidos. Isso, na análise do discurso, você tem várias vertentes da linguística que contemplam esse fenômeno. Quer dizer, a semântica é diferente. O jeito que eu produzo sentido, que eu interpreto as coisas é um, e o jeito que esse outro interpreta e produz sentido é outro. Nesse mundo, não existe verdade e mentira. Nesse mundo existe a tese mais atraente que, por alguma razão subjetiva, te conquista. Então, esse é o dilema. É por isso que eu lembro sempre também que o Lula é um gênio da comunicação e ele usou essas coisas, usou no bom sentido, digamos, democrático, produziu densidade política, discursiva, indo para o embate. Quando a gente tem debate, você sabe qual que é a salvação para esse, sem querer ser salvacionista já sendo, né? Para esse colapso dos sentidos que a gente vai vivendo hoje e essa dicotomia regressiva verdade e mentira, é o debate público.
O debate público foi sufocado no Brasil. O Bolsonaro não foi debater, foi mais uma mentira do Bolsonaro. Ele se internou no Einstein ali para tratar dessa outra mentira, dessa outra questão que vai ser a facada que vai ser no final do programa, das top 5, mas o detalhe é que ele não produziu o debate, ele esmagou o debate, o bolsonarismo esmagou o debate, o PSDB esmagou o debate. Por quê? Porque estava perdendo todas. Então, tão logo a gente restabeleça um debate público de qualidade no país, a questão da verdade e mentira vai começar a ser submergida. Você vai ter o quê? Argumentação. É isso que falta para o Brasil nesse momento. Ô, Conde, essa pergunta para o Léo, para você, essa situação também, não seria porque o bolsonarismo considera que as pessoas que votam no Bolsonaro são, eu não diria burras para não ofender as pessoas, mas eu diria assim, desinformadas, ou que não tem aquela visão política, não tem não tem aquela visão ampla da política, do que é esquerda, do que é direita. Ele acredita que esquerda é tipo uma seita, que esquerdo significa estar no lado esquerdo. Ou seja, não seria por isso também que eles apoiam muito nessa coisa negativa de saber que o povão que votou nele é aquele povo do tipo, estaciona aqui nesse lugar, tanto faz, porra, que fala palavrão, que não tá nem aí, que quer quebrar. Ou seja, porque pelo jeito que eles falam, a ideia parece que eles falam para gente burra. Não, a gente sabe que cada um, falando agora do Augusto Cury, tem a sua inteligência multifocal e tal, mas tem gente que é idiota mesmo. Agora, será que é isso? Que ele acha que o gado dele é gado, e por isso ele diz, eu vou manobrar isso aqui até muito tempo, porque eles não têm esse negócio, essa situação do debate. Porque quando a gente vai debater com um camarada desse, que é muito complicado, eles falam o seguinte, mas você é burro, mas o Lula roubou, mas não sei o quê. Como o próprio Bolsonaro respondeu para o Macron, quando ele falou da floresta, ele falou, a tua mulher é feia. Ou seja, não tem nada a ver a coisa, mas ele desvirtua, ele vai para outro caminho, ele leva as pessoas para pensar outra coisa, a não ser aquela do debate. Então, não seria por isso que no Brasil, eu achava que tinha gente, claro, gente besta tem em todo lugar, mas eu não acreditava que no Brasil tinha tanta gente burra. Porque não para votar no Bolsonaro apenas, porque tem muita gente inteligente que votou no Bolsonaro e votou pelo sentido do ser, do tipo, é empresário, bolsonarista, está vendo que o Bolsonaro vai aprovar a reforma da Previdência, vai acabar com o direito trabalhista. É claro, ele está votando porque o Bolsonaro está a favor dele. Isso daí, sem sombra de dúvida, é gente esperta e inteligente. Agora, eu me refiro ao povão, a esse 15%. Então, não seria isso, Léo, essa questão de Bolsonaro sabe, quem vota em mim é mais ou menos uma pessoa já fanática. Não interessa o que eu vou falar, é gostoso para eles me ouvirem falar. Porque parece que quando o Bolsonaro fala um palavrão, é como se fosse um elogio. Cada porra que o Bolsonaro fala é como se fosse um projeto de vida. Não quero porra! E o pessoal, não vai! Aí, pá! Dá um êxtase, sabe? É uma questão assim, parece que a pessoa chega num duplo êxtase quando ele fala essas coisas. Como é que você vê isso, Léo? E depois eu quero fazer essa pergunta para o Conde também. Então, para falar sobre isso, Aquias, é muito importante a gente falar sobre os times que estão em campo. Vamos pensar em direita e esquerda. Eu vou fazer uma analogia com o futebol, eu já começo pedindo perdão e pedindo ajuda, porque eu não faço ideia de nome de jogadores, porque eu não sou fã de futebol. Mas isso é outra história. Mas vamos imaginar que a esquerda decida montar um time para botar em campo e que a esquerda decida realmente vencer o jogo. A esquerda, ela é muito tradicionalista, muito apegada a títulos, muito apegada à fama, muito apegada a um histórico. Então a esquerda convida o Pelé, convida o Romário, a esquerda, não sei se o Sócrates está vivo, Zico, Galinho de Ouro, e esses grandes nomes do futebol brasileiro, que são nomes conhecidos no mundo inteiro. Pelé, assim, o nome Pelé talvez seja mais conhecido no mundo do que Jesus Cristo, sem desrespeitar a religião cristã. Aí, em contrapartida, a direita, que não é nem um pouco apegada a grandes nomes, pessoas tradicionais, pessoas que marcaram a história, é apegada à competência,
ela vai atrás dos melhores, que aí, suponhamos que sejam hoje aí, não sei, nomes famosos, Cristiano Ronaldo, Neymar e etc. O que a gente vai ver em campo? Né? Pessoas que fizeram história em uma época, pessoas que foram realmente o grande nome do esporte em uma época, mas hoje estão barrigudas, despreparadas, jogando com pessoas que estão armadas até os dentes com as últimas técnicas de futebol. Então a gente vai ver o nome que representa o futebol brasileiro, que é o Pelé, sendo massacrado por garotos de 19, 20 anos que estão extremamente preparados. Eu precisei falar isso para iniciar essa comparação, porque o erro não está no nosso povo, de forma alguma. O erro está nos campos que estão batalhando na política. O que a gente chama de direita e esquerda, que a gente pode chamar de campo progressista e campo liberal, eles jogam de formas completamente diferentes. A esquerda até hoje tenta convencer os eleitores, chamando um ator da Globo, que é uma pessoa muito importante, que fez um filme, ou talvez tentando trazer o maior ídolo que eu tenho é o Roger Waters. O poder de influência que o Roger Waters tem na juventude de hoje. Eu volto a dizer, o Roger Waters é um cara que escreveu a minha vida artística, mas eu preciso admitir que ele não tem o poder de influência que o Kim Kataguiri tem. E eu falo Kataguiri por causa que ele cata os guri mesmo, né? Eu gosto de pronunciar dessa forma. Então é importante dizer que existe um erro muito grande. E onde está esse erro? Esse erro está no Lula de forma alguma. Esse erro está na estrutura da esquerda, que não deixa que o próprio Lula faça aquilo que ele sabe que é certo. Só para deixar bem claro, para que ninguém imagine que eu estou falando que o Lula não gostaria de fazer certo. A coisa é muito mais complexa que isso. É uma super burocracia que não deixa a comunicação da esquerda renovar. E aí, por que a comunicação da direita dá certo, ganha de goleada e funciona? Primeira coisa, eles conseguem fazer com que todas as pessoas se sintam igualmente importantes em uma causa nobre. Ao contrário da esquerda, em que uma pessoa se sente um militante que está lutando por Lula, por Haddad ou por qualquer outro nome, na direita eles conseguiram criar um ambiente para que a pessoa sinta que ela está lutando por ela mesma, por um Brasil melhor para ela. Isso foi muito estratégico. Ela se sente pertencente àquela causa, então ela luta por aquela causa. A diferença básica é imaginar aquela pessoa que não faz absolutamente nada quando o pré-sal é vendido, mas olha só, o pré-sal que seria investido na educação dos filhos e dos netos dela. Mas, em contrapartida, se vê um cara pichando o muro da casa dele, ele vai lá e rebenta o cara na pancada. Porque ele tem a pertencência da casa, ele sente, essa casa é minha. Mas ele nunca se sentiu dono do pré-sal e nunca soube a ideia de um pré-sal investido na saúde e educação. Ou seja, erro de comunicação. Na sequência, eu preciso falar isso, pertencência de causa. Eu estou lutando contra a corrupção. Eu estou no time que luta por um Brasil melhor. Aquele time da esquerda são ladrões. E quanto mais eu repetir isso, mais eu vou mostrar para todo mundo que eu sou bom e eu quero um Brasil melhor. Eles não acham que estão sendo idiotas, eles acham que estão sendo bons. E eu falo isso por causa das mensagens que eu recebo, de convite de ir para a esquerda. Os convites que mais me comovem e me fazem pensar como a direita é boa de comunicação são pessoas que falam: cara, você é tão bom e tem tão boas intenções que não faz sentido você estar na esquerda. São mensagens que eu recebo. Ou seja, eles não acham que são maus. Eles não acham que estão fazendo errado. Porque houve uma estrutura de comunicação que soube convencê-los que eles estão do lado certo. Na sequência, a gente precisa sair dessa base da pirâmide, daquilo que a gente chama carinhosamente de pobre de direita, e ir para um povo que quer se identificar com a classe superior. Nós saímos de uma era que era chamada de era da identidade industrial. Né? Muitos, assim, eu imagino que nós três vamos lembrar da era industrial, mas os jovens não vão se lembrar dessa era industrial. Na era industrial, você não tinha sobrenome, você tinha profissão. Fulano de tal, engenheiro. Fulano de tal, pedreiro. Fulano
carpinteiro, fulano médico. Você era reconhecido por aquilo que você fazia. Então, dessa era industrial, nós fomos para uma era conectada àquilo que você gosta. Ah, fulano que gosta de tocar violão. Ah, o que ele faz? Ah, não, além de tocar violão, ele tem um trabalho no escritório lá que eu nem sei o que é, mas ele toca violão. Ou seja, você passou a ser reconhecido não como uma máquina de produção, mas como um ser humano que tem gosto, que tem dons, que tem vontades, que tem desejos e sonhos. Ô, Léo. Agora a gente volta, só para concluir, a gente volta para uma era, Aquias, que é uma era conectada somente à ideia de classe social financeira. E uma coisa que o aecismo, que depois virou o bolsonarismo, soube fazer muito bem, através, volto a dizer, não pensem que isso foi uma coisa do Bolsonaro ou do Aécio, isso é desenvolvido na escola de Chicago, na escola austríaca, isso é desenvolvido por pessoas extremamente bem pagas, por gênios da comunicação. Uma coisa que eles souberam fazer foi a ideia da pertencência de classe. A pertencência de classe é mais ou menos assim: eu não posso defender o PT, porque senão eu vou estar falando que eu sou pobre. Eu não posso defender o PT, porque senão aquele médico não vai me aceitar como amigo. Eu tenho que falar mal do Lula para o meu patrão me chamar para ir na casa dele comer um churrasco. Esse desejo da classe pobre de ser reconhecida e aceita pela classe um pouco mais rica foi estruturado em cima dessa ideia de criticar o PT. Olha como a coisa foi inteligente, para ninguém achar que foi coincidência. Não, foi estratégia desenhada, escrita por quem estudou para isso. E para finalizar, existe uma coisa que é também da área do Conde, o mais forte de tudo, que aí eu te falo, não é maldade. O meu vizinho, se tem uma pessoa que eu não consigo virar para você e falar assim, olha, essa pessoa cometeu um erro na vida. É o meu vizinho, o Marquinhos. É a pessoa que eu, na minha vida, em vida, como ser humano, é a pessoa mais educada que eu conheço, é a pessoa mais serena que eu conheço. Ele é da Igreja Cristã do Brasil. A igreja toda decidiu apoiar Bolsonaro e ele apoiou o Bolsonaro. Como eu posso imaginar que a pessoa que eu tenho referência como referência de educação, que é a pessoa que eu penso assim, essa pessoa é o nível de educação que eu gostaria que a minha filha tivesse, que eu teria orgulho se minha filha tivesse. Essa é uma pessoa que eu gostaria que a humanidade se espelhasse nela. Ele votou no Bolsonaro por causa da espiral do silêncio, que também foi muito bem utilizada. Você pertence a um grupo. Se você destoar daquele grupo, ainda que você perceba que todo mundo está errado, você pode ser excluído do grupo. E o ser humano é social, ele não quer ser excluído do grupo. Então, muitas pessoas, principalmente... Léo, deixa eu te interromper rapidamente, Léo, para te fazer uma pergunta. Quando você fala que, por exemplo, essa estratégia é muito bem eficiente, a gente sabe disso, da mentira, das fake news e tal do governo. Mas como a gente pode enfrentar, por exemplo, fazendo a mesma coisa, mentindo também sobre eles, como é que se enfrenta, então, de maneira clara e eficiente? Porque se a esquerda, por exemplo, falha em algumas coisas, a falha é o quê? A defesa da verdade? Qual seria a falha nesse caso aqui? É dizer rapidamente que é mentira? Qual seria? Em poucas palavras, que eu quero ler algumas mensagens aqui. Vamos lá. Olha, Aquias, o que eu até brinco, eles têm o gabinete do ódio, a gente poderia ter o gabinete do amor, o gabinete da verdade. A gente precisaria ter um alinhamento que não fosse um alinhamento financista. E aí eu explico, que aí vem a parte mais cruel. Olha, nós do campo progressista, nós somos pessoas que temos que pagar contas. Né? Esses dias eu estava brincando, estou vendendo algumas coisas, e aí eu falei com a Jennifer, não, isso aqui, inclusive, você pode até colocar em latas de leite não, esse aqui em pacotes de fralda, porque a vida continua. E como que eles fizeram? Eles quem? O sistema financeiro, o sistema liberal. Como que eles fizeram para que nós parássemos de fazer o que tem que ser feito para fazer aquilo que eles gostariam que a gente fizesse? É a remuneração. Por exemplo, se você faz um trabalho sério no YouTube, eles simplesmente cortam o alcance do seu canal,
não monetizam o seu canal. O meu YouTube é praticamente desmonetizado. Na hora que eu coloco um vídeo, depois que o vídeo, ninguém mais está vendo o vídeo, checamos, o seu vídeo é passível de monetização. Mas quando ele entra no ar, ele já entra sem monetização. É uma forma do YouTube falar comigo, cara, enquanto você estiver fazendo esse tipo de trabalho, nós não vamos te pagar. É culpa do Google? É culpa de quem patrocina. É culpa de quem compra anúncios. O que seria necessário para que a gente conseguisse modificar esse quadro? Primeira coisa, conquistar pessoas, não necessariamente do setor financeiro, mas conquistar empresários. Por quê? Porque os empresários são pessoas que tiveram tino para negócio, conseguiram ficar ricas, mas elas não sabem profundamente de economia. O empresário que vende para o povo brasileiro, ele acha que tirando os direitos trabalhistas ele vai ter mais dinheiro em caixa, mas ele não percebe que o cliente dele vai ter menos dinheiro para comprar na mão dele. A gente precisaria ter comunicação inteligente no lugar de comunicação sensacionalista. Mas como o sistema na internet, o YouTube, tudo remunera sensacionalismo, nós vamos para o sensacionalismo. É muito mais legal falar da possível traição da esposa do Bolsonaro do que focar no caso do Itaipu Gate, que é um caso que obviamente levaria ao impeachment do Bolsonaro. Ou seja, é muito mais fácil falar palhaçadas e repetir as idiotices que a Damares faz, ou fala, do que a gente falar sobre coisas sérias de como o governo Bolsonaro vai destruir a vida das pessoas, como a Lava Jato quebrou o Brasil. Sabe por quê? Porque como a Lava Jato quebrou o Brasil, dá 1.000 visualizações. Por que o Bolsonaro vai cair amanhã, dá 100 mil? Se eu fizer um vídeo agora e colocar no meu canal, bomba, Bolsonaro vai cair amanhã. Nova descoberta, agora é impossível. Dessa ele não escapa. 100 mil visualizações. Aí eu tento fazer um vídeo. Entenda como a Lava Jato destruiu o seu emprego. Vai ficar em 500 visualizações por 5 horas. Depois de uma semana dá 1.000 visualizações. Porque, primeiro, o YouTube não quer a verdade. Segundo, o povo não quer a complexidade. O povo quer o simples. É um murro em ponta de faca. É difícil, mas precisa ser feito, porque a outra opção é aceitar o que está acontecendo. Ou seja, é um trabalho árduo. Seria você me perguntar, eu estou com muita fome, tem um pé de fruta que está numa montanha a 10 quilômetros de distância daqui, altitude de 5 quilômetros. Como que eu faço? Cara, não tem outro jeito. Você vai ter que subir esse morro. Não tem outro jeito. A esquerda vai ter que se sacrificar, parar de fazer sensacionalismo, partir para a instrução e abrir mão da monetização do YouTube. É a única forma. Brigar contra o sistema. Inclusive o sistema que você utiliza dele para se comunicar. Ok, entendi. Eu vou ler algumas mensagens aqui, viu, Conde? Eu já quero falar com você também. A Diana Lopes manda um super stick para nós. Obrigado, Diana Lopes. Coraçãozinho para você. Beijo. Graça Miguel diz. Ela diz, a Graça Miguel. Léo está certo. Muitos que votaram em Bolsonaro foi com receio de não ser aceito pelo grupo social. A maioria dos ricos são bolsólatras. Lourdes Simonelli fala, adoro os três. Nossa, que foto. Parece a... Eu estou tentando ver, ela está virada, assim, eu até ver. Porque está de vermelho. O Bolsonaro acha que tudo que tem vermelho é comunista. Aí o Papai Noel é comunista, a Ferrari é comunista, não é? O negócio da live é comunista, enfim. O sangue é comunista. Lulinha, para disfarçar que não é comunista, comprou a de ouro. Pois bem. Gente, a situação, quando a gente fala nessas questões assim mais delicadas, essa situação do tipo da mentira, o que fazer com ela, a gente mente de novo. Uma vez alguém falou para mim, aqui esse povo mente muito, vamos mentir também contra eles. Eu disse, mas porra, aí se eu fizer a mesma coisa que eles estão fazendo, vai ficar difícil. Eu disse, mas eu falei o seguinte, a gente não precisa mentir contra eles, porque a vida deles é tão suja que a verdade dita já faz efeito. Tanto é que a gente pensa que está lutando... Eu sou muito otimista, viu? E é preciso que tenha otimismo e tenha o pessimismo juntos. Eu acredito nisso e tem aquela parte equilibrada. Porque, às vezes, o pessimista, ele mostra alguma coisa que você, às vezes, não está vendo. É como se fosse aquela teoria lá do Guerra Mundial Z, o 10º homem, que diz o seguinte, ó, todo mundo concordou, mas um diz assim, não,
O Léo é um pouco daquele do 10º homem, aquele que nos leva um pouco para a realidade, dá aquele baque que a gente não quer, mas tem que ouvir. Então, eu gosto disso também. Agora, a situação é... O Léo estava falando de monetização e tal. Léo, o meu canal teve uma queda assim drástica nessa situação de monetização. Muitos vídeos, né? Agora, por que, Conde, os canais de esquerda têm tão poucas pessoas? Por que a gente vê, por exemplo, o bolsonarismo com 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pessoas, os inscritos, e a esquerda, que teve 47 milhões só para o Haddad, a gente não encontra, por exemplo, canal com 1 milhão de inscritos. Aonde estariam essa população? Eles não têm celulares, não têm acesso à internet. O que falta realmente para alavancar essa situação? Olha só, Aquias, querido Léo Stoppa, público aqui do canal do Aquias, vamos tentar destrinchar um pouco esse tema aí. Sobre questão, né, de público, visualização, audiência. Primeiro lugar, porque a direita tem dinheiro, a direita tem indústria. Fake news não é uma coisa que brota das pessoas por pura pirraça ou delinquência. Você tem uma indústria, essas pessoas precisam, para produzir um meme dizendo que o Haddad é estuprador, precisa ter uma técnica. Existe uma indústria disso. A imprensa tradicional sequer chega nesse tipo de questionamento, porque eles têm compromissos também com o mercado financeiro. A fake news está entranhada na questão, no meio dos industriais, dos empresários, do mercado financeiro. Várias pesquisas nos Estados Unidos apontam isso. Qual é a origem das fake news? A origem não é individual, a origem, e também não é do hacker, essa história de criminalizar o hacker. A origem é do dinheiro, do poder econômico. É isso que produz fake news. Bom, dito isso, a direita está mais próxima desse setor. E com essa migração em massa para as redes sociais nos últimos 20 anos, né, acelerando a cada ano, nos últimos 5 anos, uma aceleração muito maior com as grandes redes, com as megas redes, eles tiraram vantagem disso, evidentemente. Quer dizer, perfis com milhões de seguidores, parte desses seguidores são robôs, parte são comprados, parte são cooptados de alguma maneira, e parte justamente por se identificar com aquele discurso, evidentemente. A esquerda é muito pudica, né? A esquerda tem vergonha de fazer essas coisas. Agora, o que eu estou vendo? Isso aí o Stoppa sempre diz, com muita precisão, com muita consistência. Eu vou tentar oferecer alguma coisa a mais nesse debate. Eu sou da escola da linguística que bebe na fonte do estruturalismo, análise do discurso francesa. É marxismo, psicanálise e estruturalismo. O estruturalismo, ele despsicologiza os fenômenos sociais que eventualmente serão contemplados cientificamente ou, digamos, de maneira impressionista que seja. A gente despsicologiza as coisas. Tudo é estrutural, tudo é macro, tudo é coletivo. Então, o que eu poderia dizer a respeito disso? Nesse momento, há uma saturação desse sistema também, que logrou êxito até agora, que o Stoppa define como essa direita, e você também define, e nós definimos, como essa direita que tem muitos inscritos, que tem muita visualização, que tem muita monetização, etc., nas redes sociais, para ficar só nesse plano. Está chegando no momento... o coronavírus, ele desestrutura tudo, né? Ele desestrutura e desmascara também as coisas. Desmascara uma questão também que vocês falaram aí da coletividade, da individualidade, que o Stoppa falou. O coronavírus expõe essa parcela, talvez majoritária, da população brasileira, que não está nem aí para usar máscara, que não está nem aí para respeitar isolamento, que só está aí para o seu habítio e para salvar a sua vida, e se der problema, dane-se, eu morro, a vida é minha. É individualismo ao extremo, né? São essas pessoas que se identificam, evidentemente, essas pessoas não vão se identificar com o petismo, com o lulismo, que é essencialmente coletivista, que é eu nem poderia dizer socialista. O Lula conseguiu uma coisa espetacular, que foi humanizar o capitalismo. Acho que nunca mais na história da humanidade alguém vai conseguir alguma coisa parecida com o que o Lula fez no Brasil nesse tempo que o PT administrou o país. Então, você tem essa situação que é dicotômica, a esquerda com pudores para
adentrar o processo. Agora, eu estou vendo adentrar, digamos, entender um pouco a linguagem da conquista. Eu estou vendo da conquista de, por exemplo, seguidores, né, entrar nesse mundo da internet. A esquerda é muito calcada nessa realidade física, ela fica esperando a volta dos grandes comícios, né, as pessoas tomando as ruas, e se esquecem que agora a disputa é digital. Não dá para escapar disso. O mundo mudou. É lindo, 1 milhão de pessoas nas ruas, gritando Lula, gritando democracia. É lindo, vai acontecer de novo, mas o cenário, o tabuleiro agora é outro. Não tem força nesse mundo que possa mudar essa realidade, nem o coronavírus. Então, eu diria o seguinte, a despeito de tudo isso que a gente falou aqui, você tem uma saturação desse processo. A esquerda começa a conhecer um pouco melhor o que é o mundo digital. O coronavírus obrigou, né? Obrigou, a esquerda agora ficou em casa, né? E teve de ir para as redes. Todo mundo fazendo live, todo mundo entrevistando todo mundo. Por isso que você teve quedas agora na audiência de muitos canais, inclusive também da direita. Porque diluiu. Todo mundo foi para as redes. Todo mundo está lá. Então, eu acho interessante, é um processo de descoberta agora. E aí, só para concluir, é isso que é a veia estruturalista que eu digo para vocês. Coletivamente vai nascer uma nova linguagem. Essas, evidentemente, tentativas teóricas de se contrapor a essa comunicação de guerra do Steve Bannon no gabinete do ódio bolsonarista, nós precisamos entender como é que eles funcionam, justamente para tentar criar uma vacina, um antídoto. Mas a vacina e o antídoto, a rigor, eles aparecem de maneira espontânea. Então, eu estou vendo que daqui a pouco a gente está nessa inflexão, né? O gabinete do ódio deu uma murchada, deu uma fraquejada, também parou de subir aquelas hashtags diárias tão violentas, o Bolsonaro silenciou. A gente está num momento de reposicionamento global geral, em grande medida em função da pandemia. A pandemia deixou... O Bolsonaro tomou o Queiroz-Quina. Ele tomou Queiroz-Quina e ficou calminho. Aqui, eu só queria perguntar ao Conde uma coisa. Depois o Conde falou que não acredita que nem o coronavírus coloca as coisas no lugar, não acredita mais nada, mas nem o meteoro, Conde? Gente, depois do que está acontecendo no mundo, no Brasil, eu acho até que os dinossauros não foram extintos por um meteoro, não, cara. Eu acho que foi coronavírus também, viu? Que extinguiu os dinossauros. Se alguém voltasse no tempo e levasse cloroquina, então hoje a gente estaria vivendo com dinossauros. Que eu vou te contar, viu? Meteoro não assusta ninguém mais nesse mundo. O pessoal não tá nem aí, tá todo mundo no Leblon lá. No Leblon tem vacina, né? O pessoal se beijando sem máscara, que tá uma beleza, né? Vamos morrer todo mundo feliz, pelo menos. Mas a questão é a seguinte: todo mundo vai morrer, porra! Essa situação todo mundo vai morrer! Porra! A verdade insofismável. É pra morrer, morre, porra! Morre logo, né? Deixa eu ler algumas mensagens aqui e eu quero saber de vocês sobre a facada. É mentira? Não é mentira? Como é que é essa parada? A Rosimeire Carvalho manda um super stick para nós. Obrigado, Rosimeire. A Silvia Nave diz: o programa hoje está completo. Amo todos. Bota o pessoal para falar também aí, Manu. Vamos lá. Maria Luísa Perpétuo diz: gosto do Estopa porque ele me traz para a realidade. Me tira das nuvens e me põe no chão. Olha aí, Estopa, tá vendo? É o 10º homem, o Estopa. Pronto. Nós vamos fazer os 10, o Estopa vai ser o 10º. Que é para dizer assim, não, peraí, vem cá. Acabou! Bolsonaro tá fora. Aí entra o Léo. Não acabou, não. A sorte é que se me deixar como 10º, vai dar para todo mundo pular fora antes de eu falar. E ninguém se deprime. Ok. Aí, eu coloco essa aí, mano, em cima. Pode colocar. Berenice Miranda diz: aqui você é só sucesso. Convido o gado direto para vir amansar na tua live. Genial. O gado se amansa aqui, porra! Cadê o berrante aqui? Você precisa de um berrante. Oi? Você precisa de um berrante. Aqui a gente solta o berrante. Todo dia a gente solta o berrante aqui. É berrante, é o gadinho mostrando e tal. É uma maior doidice. Aí mostra a parada do sal. Coloca outras pessoas que estão falando aí, mano. Vai. Coloca, porque senão eles ficam putos comigo depois. Lúcia Rocha diz: eu minto muito, sou linda. Não, aí não é mentira, Lúcia.
Aí é verdade, você é linda, maravilhosa. Vamos lá. Manuel de Souza, o direitista só fica esperando, o esquerdista trabalha, tem mais tempo. Entendi. Margarete Siqueira, Lula, melhor presidente do Brasil. Vamos lá? João Lima, tem um monte de gente andando sem máscara depois que o Bozo vetou. Parece que eu só estou esperando a Analice Passarinho. Léo, você é uma bênção. Não desista de lutar pelos seus objetivos. O Modão de Viola diz, já o Queiroz colocou gente para ficar na quarentena. Trio é bom demais. Tá bem, Manu? Muito bem, o Modão de Viola. Realmente, é o Queiroz Clina, né? Que é o único remédio contra o Bolsonaro. Então, vamos entrar aqui. Eu pediria ao Léo que escolhesse 3 mentiras que ele ouviu do Bolsonaro, do governo Bolsonaro ou dos filhos, e o Conde também vai escolher 3. Mas antes de escolher essas 3 mentiras, a facada foi fakeada ou não foi? Vocês acreditam que a faquinha enfiou mesmo ou não? Ou aquilo era papo todo, foi encenação Hollywood? O que você acha? Quem quer falar primeiro dessa situação? Conde, vai. Não é a vez do Estopa? Eu posso falar, mas quero ouvir o Estopa antes. Manda ver aí, Estopa. E essa facada? Eu acho que foi fakeada. Tem a minha tese aqui, vou apresentar para vocês. Olha, eu vou falar com vocês a parte que não é repetida constantemente, só que para que vocês analisem se a facada é ou não é fake. Eu vou começar falando sobre o crime cometido, supostamente cometido pelo Adélio Bispo. Ele está tipificado no Código Penal brasileiro. Depende da cabeça do promotor, ele pode ser tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima. Tanto por tentativa de homicídio quanto por lesão corporal gravíssima, hoje o Adélio Bispo estaria em prisão domiciliar, porque nós não temos prisão perpétua no Código Penal brasileiro e na nossa Constituição existe uma proibição expressa à prisão perpétua. No Brasil não pode ter prisão perpétua. Então, se o Adélio Bispo tivesse sido condenado pela justiça, hoje ele estaria nas ruas dando entrevistas. No entanto, a equipe do Bolsonaro, que nem recorreu ao fato do Adélio ter sido inocentado, conseguiu a única possibilidade de se condenar um ser humano à prisão perpétua no Brasil, que é a internação hospitalar em uma clínica psiquiátrica. Pensem, eu estou chamando vocês a essa reflexão, porque essa é a parte que as pessoas não conseguem perceber. No tocante a isso aí, está perfeito. O Adélio Bispo, ele cometeu um crime que, como ele é primário, no Brasil ele seria condenado, obviamente, e já estaria em prisão domiciliar, por causa da progressão de regime. Ou seja, ele estaria dando entrevistas. No entanto, uma articulação da equipe do Bolsonaro conseguiu pegar o Adélio Bispo e colocar o Adélio Bispo numa condição de prisão perpétua. A única possibilidade de colocar uma pessoa em prisão perpétua no Brasil é a internação por motivos psiquiátricos. Vamos continuar um pouquinho. Buscando numa fonte que eu acho muito interessante, que é uma pessoa que batalhou contra esse tipo de internação, que é o cineasta mineiro Elvésio Raton, buscando no filme dele, que chama-se Em Nome da Razão, que foi exatamente o filme que ele fez para concluir seu curso de psicologia, o Elvésio mostrou várias formas com as quais os hospitais psiquiátricos derretiam a mente das pessoas. Várias formas. A única coisa que eu consigo acreditar nesse momento é o seguinte: tudo foi armado, promessas foram feitas por o Adélio. Para o Adélio não ter a oportunidade de, sem querer, soltar alguma coisa, ele não foi condenado. Ele foi lançado a um hospital, para dentro do hospital ele ser controlado por médicos psiquiatras com a utilização de medicamentos fortíssimos que podem derreter o cérebro dele, obviamente, e também para ele ficar preso e incomunicável. Porque fora da cadeia, ele poderia falar demais. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: se o Adélio tivesse sido contratado por alguém da esquerda para dar uma facada verdadeira no Bolsonaro, seria interesse do Bolsonaro deixar o Adélio em silêncio?
Pergunta básica. Se o Adélio tivesse realmente tentado matar o Bolsonaro por causa da... Né, tem gente que fala que foi o Jean Willis que mandou. Porque alguém da esquerda mandou, vocês acham que o Bolsonaro já não teria colocado muitos jornalistas para extraírem isso do Adélio? Não, o Adélio está numa clínica psiquiátrica sendo programado para falar isso. Obviamente, na hora certa, faz parte da estratégia. Mas tudo foi uma grande armação. Tanto é que o Bolsonaro teve que voltar ao hospital para fazer as cirurgias, que, ao meu ver, são de câncer, várias vezes, né? Ah, não, dessa vez é porque deu uma coisinha errada aqui. Ah, não, dessa vez é a possibilidade de ser câncer de pele. Ah, não, desmentiu, né? Ele falou que poderia ser. A comunicação dele, que percebeu a merda que ele fez, desmentiu depois. Então, gente, assim como ao redor de todo mundo, nos locais onde se encontra petróleo e é possível explorar a população para extrair recursos, eventos políticos são criados para tomar o poder. No Brasil, esse evento político foi criado para tomar o poder. Só que esse evento político, ele teve um efeito que o Bolsonaro jamais, aí eu digo que ele foi muito burro, ele jamais imaginava que esse efeito poderia causar, que é o encoleiramento do Bolsonaro. Hoje, uma pessoa como, por exemplo, um Olavo de Carvalho, se ele precisar de 2 milhões de reais, ele liga uma live e fala, eu derrubo o Bolsonaro na hora que eu quiser. Por quê? Por que o Bolsonaro tem tanto medo de determinadas pessoas? Por que o Bolsonaro cede tanto quando determinadas pessoas falam grosso? É claro que a facada não é fake. Ou seja, é claro que a facada foi um evento criado politicamente e a cirurgia do Bolsonaro foi uma cirurgia de câncer que já estava programada. Políticos já estão tendo coragem de falar isso, o Cabo Daciolo falou isso. Vamos cair na real. Quem insiste em acreditar que a facada aconteceu no meio de um monte de fanáticos pelo Bolsonaro e o Adélio Bispo saiu vivo e a gente não viu uma gota de sangue, pô, gente, estamos forçando a barra de todas as formas para acreditar num evento milagroso. Né? Se um cara der um tapa na cara do Bolsonaro, naquela época, se uma pessoa desse um tapa na cara do Bolsonaro, um tapa na cara do Bolsonaro, a pessoa não sairia inteira dali, porque ali existia a esperança da opressão. Como que um grupo que está apoiando a esperança da opressão não teria o prazer de espancar e matar o cara que bateu no opressor-chefe? Se eles enfiavam facadas no petista, lá no capoeirista, o Mua do Catendê, 13 facadas. Pessoas morreram ao redor do Brasil. Só na facada. Mal do Bolsonaro. Um cara deu uma facada e saiu de boa. Francamente, né, Stop? Francamente. Aqui, se você me permitir, eu já emendo aqui. São indícios demais, não é? Essa situação também que o Ramagem fazia parte dessa segurança, o próprio Bibiano falou que quem mudou todo o esquema de segurança naquele dia, em Juiz de Fora, foi o Carluxo. Ele disse, normalmente o Carluxo não viajava. Ele foi nesse dia, ele mudou todo o esquema de segurança, ele de dentro do carro, ele disse, se vocês querem saber quem é o responsável pela facada em Bolsonaro, eu sei quem é, chama-se Carlos Bolsonaro. Bibiano falou isso em uma entrevista. Então, essa situação ainda mais ajuda-nos a pensar exatamente essa linha que o Léo Stoppa está falando aí. Conde, por favor. Olha só, é cada vez mais claro. É só conhecer a história do Brasil, né? No dia da facada, 6 de setembro de 2018, quando eu vi a notícia, eu já fiz uma live dizendo que aquilo era uma fraude. E foi difícil para mim, porque naquele momento estava todo mundo muito sensível, ninguém conseguia, ninguém tinha ainda elementos para dizer que aquilo tinha sido uma fraude, porque acabou de acontecer e tudo mais, o drama. Agora, quem conhece o Brasil não podia ter dúvida. Logo naquele momento, o Brasil funciona assim. Queda do avião do Eduardo Campos, queda do avião do Teori Zavascki. A polícia não investiga, simplesmente. Não quer nem saber. Não sabe nem quem é o dono do avião do Eduardo Campos até hoje. Então, tudo, morte de Juscelino, morte de Jango,
O Brasil só funciona. O atentado na Rua Toneleiros, do Getúlio Vargas, lá, aquela história 54. Quer dizer, o Brasil só funciona assim. Isso é cultural, isso é estrutural no Brasil. No caso da facada, precisamente, que realmente uma mentira, né? O Estopa brilhantemente já colocou vários pontos, eu vou tentar acrescentar alguns, né? É curioso, quer dizer, a Polícia Federal simplesmente não investiga, não pega a foto dos militantes que estavam ali para perguntar para um por um. Os militantes, a cara deles, militantes, os seguidores do Bolsonaro, todas as caras, os rostos aparecem ali naquela filmagem da facada. Outra coisa, a Globo, quando o Serra tomou a bolinha de papel na cabeça dele, a Globo chamou até perito, o Ricardo Molina, para fazer perícia do vídeo. Facada do Bolsonaro, ninguém nunca chamou nada. Podia fazer um Globo Repórter para dar, assim, audiências, né? Ao Fantástico, falar da não fizeram nada. Por quê? Eles têm medo, né? Eles têm medo de tocarem, porque o pânico ao PT vencer uma eleição naquele momento era muito maior do que a responsabilidade de apurar uma fraude explícita a céu aberto, Juiz de Fora, que foi aquela fakeada. Quer dizer, outra coisa, eu conversei com médicos, eu conversei com pessoas, eu acompanhei todo esse processo aí, tenho minha opinião formada. Os médicos, tem um médico, o querido Nelson Nizenbal, que diz assim, não, facada, tudo mais. Agora, acho que tem duas coisas. Se a lâmina entrou ou não entrou no bucho do Bolsonaro, isso é uma outra questão. Uma outra questão. Como o Léo Stopper diz, não tem sangue, é muito estranho. Agora, e as teorias para não se ter sangue também, não, tem uma camada de gordura que não deixa o sangue sair. Eu quero ver se alguém me der uma facada, se vai sair sangue ou não vai sair sangue. Quer dizer, eu vou ter de fazer o teste comigo mesmo aqui em casa. O detalhe é o seguinte, pessoas dizendo assim, não, os médicos são muito, eles não mentem. Os médicos de fora jamais iam mentir. Tá bom, eu acredito em você. Os médicos do Albert Einstein jamais iriam mentir. A gente sabe, inclusive, que eles estão ligados ali com o governo Bolsonaro. Onde? Há pouco tempo atrás, brasileiro acreditava que juiz era um ser enviado por Deus. Pois é, jamais falava mentira. O juiz falou, não, mas o juiz falou, tá falado. Eles achavam tá falado. Que o juiz... Tinha gente que achava que poder judiciário tinha alguma coisa a ver com justiça, há pouco tempo atrás. O décimo homem, né, aqui, como sempre, o décimo homem. É o décimo homem. Já coloquei esse nome dele. Aqui, justamente, quer dizer, então, e assim, uma facada forjada, como foi no dia 6 de setembro, véspera do dia da independência, eleição, processo eleitoral, Bolsonaro vai lá, monta um bunker no Albert Einstein, não vai para nenhum debate. Gente, é só realmente... Eu sou de Caçapava, mas velhinha de Taubaté, pelo amor de Deus, Taubaté é aqui do lado. Acreditar nessa facada... a escolha do Adélio, um sujeito com problemas mentais, para justamente jamais ser ouvido. Jamais, para a palavra dele, jamais ter digamos, rigor judicial forense. Quer dizer, e a polícia não investiga, a justiça fica quieta e fica todo mundo com medo, e a imprensa não faz uma investigação também por sua conta, fica essa coisa da teoria da conspiração, ela é produtiva também do ponto de vista da viralização das coisas. A facada rende, é um assunto que rende, né? Quando você fala em facada, explode, a audiência aumenta e tudo mais. Então, assim, só para concluir, a gente foi vítima de um golpe gigantesco forjado pelas TVs. Todo mundo comprou essa história. Conheço gente de Juiz de Fora que me diz assim, só otário que acredita nesse tipo de coisa. Então, o que a gente tem de fazer? Bom, a gente tem realmente... O Bolsonaro ficou escravo desse processo também. O Bebiano, o celular dele está rodando por aí. O Acef já disse que vai botar a boca no trombone. É difícil, que o Brasil tem uma espécie de covardia estrutural também na sua historiografia. Então, até hoje não tem um parecer oficial sobre o atentado da Rua Toneleiros, de mais de 50 anos atrás. Você não tem um parecer oficial sobre a queda do avião do Teori. Você não tem um parecer oficial sobre o Eduardo Campos. Você não tem nada. A elite brasileira vai com essa facada, é cara para a elite brasileira. Ela gosta dessa facada. Essa facada é fofinha. Então, queridos, realmente fica difícil, a gente vai ter de fazer um outro processo, né? O Bolsonaro vai ter de ser soterrado pela vala tóxica da história, com todas as suas mentiras. Eventualmente, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu naquele dia, mas precisamos superar
a desgraça que é conviver com o Bolsonaro no governo brasileiro. Eu sempre disse o seguinte, quando o Bolsonaro, aliás, o próprio Frederic Wassef, que é o advogado do Bolsonaro, que não conhecia o Queiroz, e o Queiroz estava na casa dele 1 ano, depois conhecia, enfim, mentiroso, quanto mais que nem o Bolsonaro, eu sempre falo o seguinte, como é que a gente pode acreditar nessa situação sabendo que uma pessoa que tenta matar alguém, algum político na história do mundo, utiliza de arma de fogo. Você não recebe... Nenhum partido político, seja ele o mais nanico possível, é imbecil para dar uma faquinha na mão de alguém e dizer, vai lá, Léo, mata lá ele que está cheio de segurança, 35 seguranças, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, um monte de bolsominho, tudo troglodita, doido para matar alguém. Vai lá, tenta lá matar ele lá com a faca, podendo ter um rifle, podendo ser um sniper, podendo ser alguém lá de longe, pá, na testa. Como é que o Kennedy morreu? O Kennedy morreu, alguém chegou com a faquinha lá no carro do Kennedy, psicose. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí o Frederic Wassef fala o seguinte, tem que ser muito fã de Sexta-feira 13, né? Pelo amor de Deus. Como é que vai mandar o Adélio perturbado fazer o negócio desse? Aliás, por que a polícia não investigou, por exemplo, o Conde levantou isso e o Léo também, não investigou a escola onde o Adélio disse que frequentava lá, que o Eduardo Bolsonaro? Nunca vi fazerem isso. Por que não investigaram a questão da pensão onde o Adélio ficou? Por que não pegaram todos os policiais? Por que não pegaram as imagens e compararam, fizeram uma perícia? Aliás, aquela foto do Bolsonaro, que ele carregando, né, porque ele deu um grito assim, nossa, como se já esperasse. Porque normalmente, quando você recebe uma coisa, opa, você não sabe o que foi. E aquilo é rapidamente, a dor normalmente, você sente depois. Quando você está na coisa, aí você, entendeu? Aí o que o Bolsonaro fez? No tocante a isso aí! Me furaram, pá! Chamou... Ator iniciante não tem esse tempo de ação que você está falando aqui. Quem é da área das artes, o cara decora o texto, aí ele não tem tempo de ação. Ele coloca a emoção, ele faz a expressão da emoção antes da outra pessoa que está contracenando. Às vezes a outra pessoa que está contracenando vai trazer uma notícia ruim. Aí o cara vai e faz a cara de triste antes, porque não tem o tempo de ação. É o que o Bolsonaro fez. Na hora que ele foi dar facada, ele já gritou e já contou. Ele dramatizou a facada. Gente, é constrangedor reassistir aquele vídeo. Constrangedor. Ele dramatiza a facada, é ridículo. Não, e esconde. E ele pega com as duas mãos, logo faz isso aqui, ó. Pá! E aí não mostra mais. De lá fica. Lá fica. Aí, quando bateram essa foto que a turma coisou, a gente pôde ver que a camisa não estava furada. Agora, gente, só fazer um comentário, assim, isso a gente está até brincando aqui e tudo mais, mas é muito sério. Essa é uma situação, é grave. Quer dizer, esse episódio precisa, eu acho que a gente precisa forçar uma investigação correta desse episódio. Eu me lembro daquele momento, Aquias e Léo, eu pensei assim, tinha de chamar uma junta internacional de médicos, tipo desses auditores das eleições no mundo afora, que na Venezuela tem muito, né? Europeus isentos, que não têm ligação com o Brasil, com interesse nenhum, para fazer uma perícia no Bolsonaro, para fazer investigar, ver o que aconteceu, ver o tamanho. A gente não viu foto de nada disso, quer dizer, é muito, sabe, dá desespero de ver que a sociedade brasileira permite que uma mentira dessa, o programa é sobre mentira, né? Que uma mentira desse tamanho possa perdurar no tempo e a gente ficar falando, justamente agora que a gente percebe que a Lava Jato foi desmascarada mais uma vez, e a gente dizia também, não, tem o governo americano, está envolvido com a Lava Jato para prender o Lula e tudo mais, é o governo americano que está prendendo o Lula, inteligência americana infiltrada na Lava Jato, agora a gente tem a comprovação de tudo isso, e continua essa imprensa modorrenta, que se recusa a comentar esse tipo de coisa, e a gente vai tocando o barco no Brasil, e em meio a uma pandemia também. Quer dizer, eu acho que é sério, a gente não pode permitir que acho que é condição sine qua non para o que vai vir aí, para os entregadores de aplicativo que vão produzir uma nova revolução no mundo do trabalho,
tem de estar embutido. Vamos apurar essa facada, porque senão vai ficar muito feio para a história brasileira. Conde, eu sou daquele que, como eu sou o primeiro homem, o Léo o 10º, eu acredito que a Globo está aguardando essa notícia assim. Hoje o Fantástico vai apresentar exclusivo. Os nossos repórteres passaram 3 meses em Juiz de Fora e revela sobre a facada no mito. Os nossos repórteres vão descobrir e desvendaram isso que você vai ver agora. A reportagem é séria. É fantástico. A facada dessa maneira. Aí ele vai. Eu vou comer pipoca nesse dia. Eu acredito. O 10º homem, você acredita que vai ter isso no Fantástico? Não, eu acredito que o caso eu acredito que o Bolsonaro ele vai cair por outra forma, porque o caso facada envolve muita gente. Sabe, uma coisa é você derrubar uma falcatrua criada por 5 pessoas. Outra coisa é você derrubar uma falcatrua que, obviamente, teve que envolver muitas pessoas da Polícia Federal, teve que envolver médicos, teve que envolver muita gente. Então, o dano seria tão grande, e obviamente a Rede Globo está envolvida nisso, o dano seria tão grande que ela pode ser usada como chantagem por quem está sendo julgado para fora do time, mas o time sempre vai se proteger, e a Globo está nesse time. Então a facada sempre vai ser a versão da oposição. É exatamente isso que acontece nos países árabes. Por exemplo, o genocídio de Ruanda. O genocídio de Ruanda foi todo armado. Né? Assim, o grupo que queria o genocídio derrubou um político do próprio grupo para revoltar o povo e iniciar a guerra. Esse grupo estava tão preparado para a coisa, mas tão preparado, que eles derrubaram o avião, e quando eles derrubaram o avião, as emissoras de rádio começaram a anunciar os pedidos de luta nas ruas, e as emissoras já tinham os facões para distribuir. Não precisou nem de logística do tipo, olha, agora que aconteceu isso, vamos trazer as armas. Não, o avião estava caindo, as emissoras já estavam... O avião ainda estava caindo, as emissoras já estavam falando onde você pode buscar o facão para fazer justiça. Então... O que você falou agora, eu me lembrei de um filme do 007 chamado O Amanhã Nunca Morre. Eu não sei se vocês já assistiram, que era um cara super poderoso, que era dono de emissoras de televisão e tudo, que ele fazia a notícia acontecer e ele dava em primeira mão. É top demais. 007, Amanhã Nunca Morre. Eu vou ler alguma mensagem rapidamente. O Celso Pérez diz, aonde está a mulher do Queiroz? Triplex? Guarujá? Não sei. Eu já procurei ela aqui na gaveta. Não encontrei. Agora, ô Conde, eu quero te oferecer na benção. É na benção. Eu vou oferecer para você na palavra. Esse feijão maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. É o feijão milagroso. Vou colocar o Léo do 10º para o 2º. Na minha igreja. O Gilson Antunes diz, eu nunca acreditei que houve facada. Ô, meu amigo, você estava lá. Você viu o clamor daquele homem de Deus. Você viu ele sofrendo. Ele sofreu por nós. Sangrou por nós. Sofreu por nós. Vocês já viram esse negócio dizendo assim, ele sofreu por nós. Ele sangrou por nós. Você ficou bonito com esse chapéu, viu, aqui? Você devia sempre usar isso aí. Tá bonito, isso aí. Me lembra... Aqui, quando você for fazer a campanha na venda do feijão, já que eu sou o 10º homem, se o cara não quiser comprar o feijão milagroso, na hora que chegar na minha parte e falar, eu falo, você compra, bobo. Você compra que tá para vir um câncer aí. Se você não comprar, aí você vai ver, o cabra compra. Pode ficar tranquilo. Gente... O Léo sumiu? Caiu a transmissão do Léo. Caiu, Léo. Conde, eu vou pedir para você escutar a musiquinha, que a gente canta todo dia aqui, a musiquinha. Cadê o sal, Manu? Porque tem o sal, a musiquinha, é um ritual que a gente faz para libertar o gado de ser gado, de ter o Covid-17. Olha, eu quero agradecer aqui a Ângela Soares, que se tornou membro do canal, viu, Ângela? Olha aqui, ó. Isso aqui é o sal. E diz assim, tem muito gado aí,
Tem muito leso bolsominho aqui, tá todo gado querendo sal, e o Critica Brasil vai te dar assim. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal, é o sal! Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Roda essa colinha, irmão. Muito gado aí, tem muito lenço bolsominho aqui, tá todo gado querendo sal, e o Critica Brasil vai te dar assim. Segura! Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal, vai! Sal, sal, sal no tocante, chama meu boi pra comer o sal, oi! E deixa Que eu bonito. te falar, Leonardo. Quem está falando agora com você é a fada da floresta. Aquela que um dia foi Lula, depois foi Aécio democraticamente, e disse para votar nele. Ô, Léo, eu gosto de você de paixão, mas você não votou em mim. E eu vou aparecer para você como uma duende. Vou levar você a ser o segundo homem, como disse nosso pastor amado Valdemiro Santiago, tá bom? Me avisa que 3 meses antes das eleições, que quando essa fada aparece, eu rapo fora. Quando tivessem faltando lá, quando começarem os programas eleitorais, né? Porque antes disso ela fica no casulo. Quando começarem os programas eleitorais, me avise que aí eu rapo fora, lá pro Japão, para ficar bem longe, para ela não aparecer para mim. Que depois disso você tem pesadelo, né? Essa gente que foi do Aécio, foi disso tudo aí, e foi da floresta e queima a floresta. Ei, que vocês dois são comunistas. Estão aqui no canal de comunista. Esse magrelo aí, já investiguei ele no Tocante 36, que mora aqui em Brasília, pertinho de mim. Estou de olho no tocante a isso aí, nessa questão aí. Ô, Conde, eu quero agradecer muitíssimo você de ter estado aqui no Critica Brasil. Você é muito inteligente, assim, doce de pessoa. É tchutchuco também. Gostei. Porque a mamãe ela sempre escolhe os tchutchucos. Eu entrevistei o Anitta Brilhante, assim, a Anitta Brilhante é tchutchuco. O Lissi é tchutchuco, entendeu? A Detremura, tchutchuca. Então, cada uma a mamãe escolhe. A mamãe acha o Léo assim sério, uma pessoa super séria. Ela disse: eu gosto daquele rapazinho que ele é muito sério, né? Ele fala a coisa que dá graça, ele fala de uma maneira séria. Eu tô rindo que tá sério. Acho interessante. Léo, muito obrigado também. Então, Léo, primeiramente, você Eu que agradeço. Finais, por favor. Pô, eu só tenho que agradecer o convite, pedir desculpas, porque eu estava mexendo com tubos, né, fazendo conexões hidráulicas na hora do início do programa. E queria te dizer, Conde, que eu estou praticando o violão desde aquela época e ainda nós vamos fazer ainda um dueto. Vai chegar esse dia. Vamos fazer, e agora com o Aquias também aqui, que o Aquias é um ator, um imitador, e a gente vai fazer tudo junto. Nós ainda vamos fazer isso. Aquela tão sonhada banda 247, né? Queria até mandar um abraço aqui para o Felipe, que seria parte da banda 247. Isso vai acontecer ainda, você vai ver. Nós vamos superar o coronavírus, o meteoro vai passar longe, tudo vai dar certo. Né, pior que o coronavírus e o meteoro, né, a última fase, o chefão de tudo isso que a gente vai ter que destruir é o sistema que pôs o Bolsonaro lá, né, na última fase. Aí depois que isso acabar, teremos paz. Né? Aí é aquela hora que o super-herói do joguinho ganha lá a coroa. Olha o Aquias fazendo hipnose aqui com você, Léo. Se inscreva no canal, Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O SBT Repórter de hoje entrevistou o Conde, Gustavo Conde e Leonardo Stoppa, que estão ao vivo aqui junto com a gente. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos e dizer que é sempre um prazer receber vocês aqui. Aqui, deixa eu pedir desculpa e fazer só uma colocação final de uma coisa importante que eu assim, pedi desculpa até por ter esquecido de falar isso antes. Eu, apesar de eu estar longe dessas atividades de análise política, eu tenho utilizado muito o canal, né, os meus canais, as minhas redes sociais, para sensibilizar as pessoas para a vida dos artistas, né, porque, ao contrário do que acontece com um profissional convencional, que vai acumulando dinheiro e nessas horas tem condições, às vezes, de passar alguns meses
bem, o artista, o cantor, o artista de palco, né, até mesmo os técnicos de artes, são pessoas que precisam investir tanto em equipamento, tanto em figurino, que são pessoas que vivem de sonhos e, no final das contas, elas vivem daquilo que elas ganham no dia anterior. Então, o artista come hoje o que ele produziu ontem. Então, se você, não espera do governo, não, se você ia naquele barzinho, via aquele colega tocando violão naquele barzinho, se você levava seu filho para ver aquele grupo de teatro, e agora você sabe que está tudo parado, conversa com aquele dono daquele comércio e fala, olha, vamos fazer uma campanha por aqueles artistas que há 10 anos estavam alegrando a gente, agora podem estar passando por dificuldades. Então, vamos pensar um pouquinho nessas pessoas que agora não podem trabalhar, mas também, para exercerem isso, elas não tiveram condições de fazer uma reserva. Vamos fazer uma live no domingo aqui com artistas, viu? Exatamente falando desse problema que você está levantando. Foi você que me deu a ideia, né? Semana passada você falou isso para mim, e eu vou trazer o Critica Brasil aqui no domingo também, esse debate sobre essa situação. Ô, Conde, as suas considerações finais, por favor. Ô, Conde, você me lembra de mim mesmo, chamando o Lula. Ô, Lula! Ô, Conde! Ô, meu querido, ô, Conde, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você está no canal Critica Brasil, que fala a verdade, doa quem doer. Eu quero te dizer que você é uma pessoa amada. A Dilma admira você também, o Léo Stoppa. Eu vou estar no Critica Brasil, só para você. Chupa que a cana é doce. Essa imitação é boa. Querido Aquias, Leonardo Stoppa, saudade. Queria falar para o Stoppa o seguinte... Eu já fiz live com o Stoppa, ele fazendo esses paranauê que ele faz aí na casa dele e tal, de instalação de fio elétrico. Ô, Stoppa, isso é mó ibope no YouTube, cara. Eu, às vezes, fico assistindo lá o cara botando ali, fazendo aquela 1 milhão de visualizações. A gente gosta de ver o outro trabalhando, né? Tem essa coisa também, né? Aí você vê o cara montando o quebra-cabeça lá e tudo mais. Então, de repente, pode ser uma também aí para a gente conquistar aí público e tal. Você que é um especialista aí nessa coisa. Agradecer, muito bom. Pedir para o pessoal, para o seu público maravilhoso, Aquias, para se inscrever no meu canal. Eu botei uma mensagenzinha ali perdida que subiu ali, para dar o meu perfil no canal do Conde também, para ter a felicidade de ter o público teu, que é um público qualificadíssimo, que a gente sabe, você é famoso por isso, né? O público do Aquias é porreta, é gente trabalhadora, é isso que eu quero também para o meu perfil. Agradeço imensamente, você é uma figura extraordinária. Leonardo Stoppa, saudade de você, vamos fazer mais lives juntos, vamos conversar mais. E deixo aqui um grande abraço, um grande beijo para todo mundo que acompanha essa live maravilhosa aqui. Vamos repetir mais vezes isso. E agora eu vou convidar vocês, Stoppa também, para o meu canal, para a gente fazer uma brincadeira lá. Valeu. Vamos lá. É só marcar. Deixa eu ler a mensagem. Maria Decote. Pode chamar. Live memorável. Amei, gratidão. Coloca da Maria Lúcia em diante rapidinho para eu ler, mano. Maria Lúcia diz, boa tarde, gente boa aqui, Léo e Gustavo. Vamos lá. Tiago James, mais top que esse comunicador não tem igual. Obrigado, Tiagão. M. Carval, 6. Sal. Aquias, da musiquinha. Mariema Raquel Mendes, de saudades do Stoppa. Val Santos, quero bis. Josimar Lourenço. Estamos juntos nessa luta por um país melhor. Vamos lá, Geraldo de Figueiredo Januário, nota 1000. Mais uma, não só mais um. Maria Mar Raquel diz, como é o nome do canal do Léo, que fala sobre técnicas? Como é, Léo? Então, eu tenho o canal do Técnico Brasil, que está começando a engatinhar. Eu tenho falado muito sobre o fim da obrigatoriedade do pagamento dos conselhos de profissão. É uma coisa que eu tenho falado muito no canal. Oi? Como é o nome do canal? Canal do Técnico Brasil, lá eu ensino como é que monta estúdio para lives, essas coisas assim. Canal do Técnico Brasil. Canal do Técnico Brasil, um canal pequenininho, tô fazendo aos pouquinhos. Vou lá ver. Vai conhecer sim, tá no ar lá, tem algumas dicas, inclusive dicas sobre microfone, qual microfone usar para live, diferenças, né? Eu sempre assisto essas coisas, essas parafernálias, eu sempre assisto. Tiago J. Oi, tio, kkk. Gostaria que o senhor tentasse imitar um bolsominion arrependido e aquele bolsominion hipnotizado, fanático.
Valeu, tio. Abraço. Toda live com o Léo e o Conde. Esse é meu sobrinho, Tiago, que mora na Alemanha. Olha, Tiago, obrigado, viu? Só que a gente está no final, Tiago. A gente está no final. Mas no próximo domingo eu prometo que eu imito. Beijo para todo mundo. Quero agradecer o Gustavo Conde, o Leonardo Stoppa, por estarem aqui. Muito obrigado por vocês dois. Obrigado a todo o público que assistiu. Grande abraço. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal.